Gente, bom dia. Vamos dar continuidade, tá? Nossa conversa sobre verbo, tá certo, gente? Sobre essa categoria gramatical, é uma classe gramatical que está sendo abordada no livro de vocês, volume 3, tá? Não deixem de ler esses conteúdos temáticos que estão sendo abordados aqui nas aulas remotas. Nós vamos estar avançando, tá? Esses livros, para que no próximo semestre nós tenhamos também mais tempo para focarmos em conteúdos específicos do Enem, trabalharmos muito resolução de questões, tá? Então, entendam que todos os conteúdos abordados são importantes, tá? Tem sua relevância porque o Enem é sempre uma caixinha de surpresa, então está sempre nos surpreendendo. Então, de repente, você aposta muito no conteúdo, achando, né, que vai ser presença viva mesmo na prova e de repente um outro também vai estar lá, tá? Aquele que muitas vezes você não dá tanta importância. Então é interessante, tá, gente, aceitar como relevantes, como importantes todos os conteúdos abordados, todos os conteúdos trabalhados, tá? Então nós vamos aqui hoje conversar sobre verbo, tá? Na segunda parte dessa conversa nós vamos tratar de outros aspectos, além do que a gente já viu aqui, nós falamos das conjugações, dos elementos que estruturam o verbo, tá? Das formas nominais. Então nós vamos também tratar de outros aspectos desse verbo, dessa classe gramatical, tá? Que nós conhecemos como verbo, tá bom, gente? Bom, então, continuando a nossa conversa, tratando sobre essa categoria que é tão importante, tá? No aspecto linguístico, a categoria que nós chamamos de verbo, que é uma classe gramatical variável, é passível de flexões. Então, continuando, nós vamos tratar então inicialmente sobre as formas verbais, aliás, as vozes verbais, tá? E vocês sabem muito bem que essas vozes verbais são classificadas como ativa, passiva e reflexiva, tá? Entendendo que essa voz ativa, ela vai se apresentar quando o sujeito também se apresenta como agente da ação verbal, tá? Então, quando o sujeito pratica ação verbal, então nós vamos classificar, identificar essa voz verbal como sendo voz ativa. A vida ensina muitas lições, eu estou feliz, corri durante todo o verão, então são exemplos, tá? Que a gente pode perceber essa voz ativa presente nesses contextos. Ou a voz passiva, tá? Quando o sujeito é paciente da ação verbal, quando o sujeito sofre a ação verbal. E essa voz passiva, ela pode ser dividida em voz passiva analítica e também voz passiva sintética ou pronominal, ou vice-versa, né? Pronominal ou sintética, tá? A voz reflexiva, quando o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre a ação verbal. Ele cortou-se com a faca, ela arrumou-se para o namorado. Então, percebe-se nesses dois contextos que o sujeito pratica e sofre a ação verbal, tá? Vamos seguir especificando melhor sobre essas vozes do verbo, tá? Falando novamente aqui sobre a voz ativa, né? Nós já falamos quando o sujeito, ele pratica a ação verbal, tá? Quando a ação é praticada pelo sujeito. Ou seja, quando o sujeito ele se apresenta como ativo, como agente da ação verbal. Eu escrevi um livro, subiram a montanha gelada. Então percebam aqui que os verbos se apresentam nessa voz, na voz ativa, exatamente porque o sujeito é agente dessa ação verbal. O sujeito pratica a ação verbal. Já a voz passiva, como nós falamos, o sujeito ele vai sofrer ação verbal, tá? O sujeito na oração, ele se comporta como sujeito paciente, tá? E é uma voz que pode se apresentar na voz passiva analítica ou voz passiva sintética também, chamada de voz passiva pronominal. Então, o livro foi escrito por mim, então, foi escrito na locução verbal, percebemos exatamente essa voz, a voz passiva.
voz passiva analítica, ou compra-se o livro, tá? Então, aqui a forma verbal sintética, tá? Em que o sujeito é paciente, é passivo. Então, eis dois exemplos mostrando, então, as vozes, tá? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Sobre a voz reflexiva, nós entendemos que o paciente, ele pratica e sofre ação verbal, tá? Então, o rapaz se limpou, a moça penteou-se. Então, nos dois contextos, percebe-se que o sujeito pratica e sofre ação. Mais um pouquinho sobre a voz reflexiva, tá? Uma particularidade. Então, a voz reflexiva, ela também se apresenta como voz recíproca, tá? Então, no caso, a voz reflexiva, denominada simplesmente assim, tá? Reflexiva, quando o sujeito pratica ação sobre si mesmo. Então, no caso, a criança cortou-se. Em a criança cortou-se, percebemos aqui que dá para perceber que o sujeito, a criança, pratica e sofre ação verbal, tá? Então, o verbo se apresenta nessa voz reflexiva, assim como o trabalhador machucou-se na realização da tarefa, também a forma verbal indica ser uma voz reflexiva. O sujeito aqui, ele pratica e sofre ação, ou seja, os sujeitos nesses dois contextos se comportam como agentes pacientes da ação verbal, tá? Então, a voz do verbo é reflexiva, mas essa voz reflexiva também pode ser recíproca, tá, gente? Então, será chamada de reflexiva recíproca quando houver dois elementos como sujeito, ou seja, um pratica ação sobre o outro. Quando há ação mútua, tá? Nesses sujeitos plurais, tá? Então, aqui, João e Maria se amam. Então, um ama ao outro. Então, dá para perceber uma ação mútua, um dar e receber, tá? Então, nesse caso, vamos considerar essa voz verbal, tá? Essa forma verbal, vamos considerar como voz reflexiva recíproca, tá? Os manifestantes agrediram-se verbalmente durante a reunião. Então, se os manifestantes agrediram-se, tá? Então, dá para perceber aqui também uma ação mútua entre esses sujeitos plurais, tá certo? Então, há essa diferença entre a reciprocidade e apenas a voz reflexiva, tá? Dentro dessa voz recíproca, a gente percebe um dar e receber de ações entre os sujeitos plurais. Na voz reflexiva, somente o sujeito, que ele pratica e sofre ação, tá? Ele pratica e ele mesmo sofre ação sobre si mesmo, tá certo? Sobre as formas nominais, nós conhecemos como infinitivo gerúndio de particípio, tá? O infinitivo com a sua terminação mesmo, tá? R, então, vamos imaginar os verbos de primeira e de segunda e de terceira conjugação, cantar, beber, partir, por exemplo. Então, os verbos aí vão se apresentar no infinitivo, aqui como o verbo estudar. Também o gerúndio terminando em NDO, tá? Ado, ando, endo, indo, então no caso estudando. E o particípio terminado em ida, em ado, né? Porque existem particípios regulares e irregulares, então em estudado, né? Nós percebemos aí, enfim, o verbo, a forma verbal dentro dessa forma nominal, do particípio. Então, essas formas nominais se apresentando como infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Sobre essas formas nominais, né? Não sofrem flexões de tempo e modo. Então, algumas particularidades. Vamos lendo aqui. Sobre o infinitivo. Demarcação verbal, propriamente dito, não a situação do tempo. Pode desenvolver valor substantivo. Então, estudar é um ato revolucionário. Então, estudar é um verbo que está no infinitivo. Gente, mas dentro do processo sintático, tá? Estudar aqui está ocupando o lugar do sujeito, ou seja, está funcionando como sujeito, está ocupando o lugar do nome, tá? Então, nesse contexto aqui, estudar, tá? Essa forma nominal, infinitiva do verbo estudar,
se comporta, se apresenta com valor substantivo, com valor de substantivo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Mas é exemplo, então, de uma forma verbal no infinitivo. O gerúndio indica o processo verbal em desenvolvimento, pode apresentar valor morfológico de adjetivo ou advérbio, não sofre flexões. O elemento mórfico, tá, que o identifica é NDO. Então, o atendente ofereceu um chá fervendo. Então, fervendo, tá, tem valor de adjetivo, tá? Tá caracterizando o nome, está relacionando um atributo ao nome, tá bom? Então, nesse contexto, essa forma verbal que se apresenta no gerúndio tem ou apresenta-se também com esse valor de adjetivo. Em prostando e questionando, seguiremos nossa manifestação. Então, prostando e questionando dá essa ideia modal, né? Essa ideia de advérbio, ou seja, se comporta com esse valor de advérbio, tá? Então, aqui a gente vai percebendo que os verbos nas suas as formas verbais, dentro dessas formas nominais, infinitivos, gerúndio, tá? O particípio, vão se apresentando também nesse campo morfológico, vão apresentando valores, tá? De categorias gramaticais diferenciadas. Atenção, gerúndio pode também transmitir ideia imperativa. Então, caminhando já para o campo, caminhando já para o campo. Então, percebemos aqui em caminhando, nesse gerúndio, nessa forma geral, nessa forma nominal, tá? Também esse valor imperativo, tá bom? Sobre o particípio, indica uma ação encerrada, podendo apresentar valor adjetivo, concordando com o substantivo ou o pronome a que se refere. Sua desinência, tá? DO, outros gramáticos vão apresentar como NDO, mas é sempre bom lembrar que há na língua portuguesa particípios regulares e irregulares, tá? Isso é exatamente justificando essa terminação. Então, em homenagem ao santo querido, o sertanejo havia ascendido. Então, percebam aqui, tá? Em ascendido, particípio, essa forma nominal, tá? Que nós chamamos de particípio, tá? Apresentando o valor de adjetivo. A fogueira foi acesa pelo sertanejo, tá? Então, aqui a gente vai percebendo os particípios regulares e irregulares. Eu tinha partido, então partido também, olha a terminação ido. Ou os alunos naquela manhã chegou à escola todo molhado, tá? Então, molhado também, essa forma nominal, particípio também, a terminação ado, com valor adjetivo, tá? Com valor de adjetivo, tá bom? Sobre a classificação dos verbos, tá? Então, os verbos, vocês também conhecem, né, essa classificação. Os verbos, eles podem serem assim denominados, né? Primeiro de regulares, tá? Que são exatamente os verbos que não sofrem alterações no radical, uma vez conjugados esses verbos, tá? Então, aqui como exemplo, amar, vender, partir. Então, se vocês tiverem a curiosidade de rever novamente a classificação desses verbos, inclusive na aula anterior nós tratamos dessas conjugações de verbos regulares, né? Então, observem que o radical ele não vai sofrer alteração, tá? Então, aqui, tomando como exemplo o verbo amar, tá? Em dois tempos verbais. Então, a gente percebe que permanece o mesmo radical. Já os irregulares, eles vão apresentar algumas alterações no radical, né? Então, aqui o verbo fazer, logo na primeira pessoa dá para perceber a alteração, tá? No radical, justificando assim ser um verbo irregular. Também eu classifico aqui, eu conjugo aqui, né, no presente do verbo, o presente do verbo pedir, tá? Então, a gente já percebe também, logo na primeira pessoa, a irregularidade. Então, são exemplos de verbos irregulares, tá? Coloca aqui uma notinha, tá? Que já se nota-se na primeira pessoa do presente essa irregularidade, tá? Então, justificando aí, por essa irregularidade, por essa alteração no radical, justificando serem, nesses casos, exemplos de verbos irregulares. Sobre os verbos defetivos, eles não apresentam todas as flexões, ou seja, são verbos
cuja conjugação não é completa, tá? Então, são considerados verbos irregulares, são tipos de verbos irregulares, tá? Então, com algumas peculiaridades, como o verbo reaver, o verbo abolir, fazer, ungir, colorir, tá? Explodir. Então, são verbos que não se conjugam em todas as pessoas do discurso. Daí serem chamados de verbos defectivos, tá? Então, muitos não vão apresentar a primeira e a terceira pessoa, tá? Outros não apresentam a primeira pessoa nas formas do indicativo e seus derivados. Então, ou seja, vamos entender que os verbos defectivos são os verbos que não apresentam uma conjugação completa, tá? Não apresentam conjugações de todas as pessoas verbais, em todas apresentando as pessoas do discurso, tá? Na sua completude, tá bom? Por exemplo, tomando como base aqui o verbo colorir, tá? Então, o verbo colorir não se conjuga na primeira pessoa, tá? Assim como o verbo abolir, como o verbo falir, enfim. Então, são verbos que não trazem, não apresentam a conjugação completa. Sobre o verbo abundante, tá? Ele ocorre com frequência no particípio, porque alguns verbos vão apresentar mais de um particípio, uma forma regular, outra forma irregular, tá? Então, aqui como exemplo, o infinitivo dos verbos e o particípio regular e o particípio irregular desses verbos, tá? Esses, entre outros, tá, gente? Entre tantos, que também se comportam como verbo abundante. Então, o verbo aceitar, por exemplo, que apresenta dois particípios, o particípio regular aceitado e o irregular aceito, ou acender, acendido e aceso, fritar, fritado, frito, omitir, omitido e omisso, eleger, elegido e eleito, enxugar, enxugado e enxuto, imprimir, imprimido e impresso. Então, são verbos, tá? Que apresentam mais de um particípio. Então, a esses verbos nós vamos denominar abundantes, tá? Então, eis aqui alguns exemplos, tá? Entre tantos outros verbos que também são classificados como verbos abundantes, tá bom? E o anômalo, tá? Que eu coloco aqui embaixo, a classificação desse verbo chamado de anômalo. Por que anômalo? Porque ele apresenta profundas alterações no radical. Então, aqui em especial o verbo ser e o verbo ir, tá? Então, olha o verbo ser, tá? Imagine aí o verbo ser, ou reveja a conjugação do verbo ser. Eu sou, tu és, tá? Então, vai haver uma alteração, tá? Muito forte, muito presente, tá? Dentro do radical, tá? Eu vou, tá? Aqui do verbo ir, ou seja, e revejam a conjugação do verbo ser e do verbo ir para vocês perceberem exatamente, tá? Essa irregularidade ou essa alteração muito radical, tá? Na conjugação desses verbos. Então, em especial, esses verbos são considerados verbos anômalos, tá? O verbo ser e o verbo ir. Tá? Aqui algumas dicas, né? Existem alguns verbos que merecem uma atenção especial, são chamados verbos dignos de nota por suas peculiaridades ou formas de conjugação. Então, os verbos irregulares com a terminação IAR, no caso mediar, ansiar, incendiar, odiar, tá? Todos são conjugados como o verbo odiar, né? Eu coloco aqui a observação. Então, seria, no caso, a primeira pessoa, medeio, anseio, incendeio, odeio. Então, muitas vezes, esses verbos com essa terminação dificulta, tá? O entendimento da conjugação verbal. Observe também as singularidades do verbo polir, pular, sortir, surtar. Então, apresentam formas homônimas perfeitas, ou seja, são verbos que vão aparecer na sua conjugação escritas da mesma forma, pronunciadas da mesma forma, mas com significados diferentes, tá? Então, veja aí a pronúncia e a escrita no presente do indicativo do verbo pular, eu pulo. Do verbo polir, eu pulo também. Ah, professora, e aí, tá? Como entender? Então, o contexto, tá? Dentro do contexto, nós vamos entender se está se tratando do verbo pular ou se trata do verbo polir, tá? Mas aqui a gente entende que essas formas verbais é uma peculiaridade, uma singularidade desses verbos que eu estou aqui apresentando. Pular e polir, sortir e surtar, tá? Que vão se apresentar como
palavras homônimas, né? E aí nós vamos precisar entender, ter o entendimento, a compreensão, tá? Da classificação desses verbos dentro do contexto. Eu surto do verbo surtar, né? Toda vez que eu vejo caso de intolerância, ou eu surto do verbo sortir, a geladeira de casa com alimentos orgânicos, tá certo? Então, atenção para essas peculiaridades da língua. Também eu chamo a atenção sobre as formas verbais ter e vir, que levam acento circunflexo na terceira pessoa do plural, tá? Vai diferenciar da forma singular. Então, é um acento diferencial que vai diferenciar essa forma verbal, singular e plural. Então, ele tem sem acento, eles têm no plural com acento. Ele vem sem acento, tá? Eles vêm, terceira pessoa do plural. Então, lembrar que eles vêm, tá? Com acento circunflexo, é do verbo vir, tá certo, gente? Não confundir com o verbo ver, tá? Na terceira pessoa do plural, tá? Que não recebe mais acento, tá? Eles veem, tá? Então, com o desdobramento agora do E, essas formas verbais não recebem mais acento. Então, repetindo, o verbo vir é diferente do verbo ver. O verbo vir vai receber o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. O verbo ver desdobra a vogal, mas não recebe mais acento, tá? Houve alteração, com a alteração da nova ortografia, foi abolido esse acento da forma verbal. Então, não se acentua mais, tá? Continua indicando a terceira pessoa do plural, continua sendo pronunciada da mesma forma, mas sem acento, tá bom? Não esqueça que isso é muito importante, tá? Esse entendimento é importante, essa compreensão é importante, esse conhecimento, tá? É importante, não só para resoluções de questões, mas também para o processo escrito, tá? No momento que você for produzir o seu texto, tá? Construir a sua redação, é interessante ter o domínio dessas particularidades, dessas formas verbais, tá certo? Analisando aqui algumas questões para nós encerrarmos a aula de hoje, tá? Nós temos em destaque no comando da questão quereria, tá? E fosse, tá? Então, simplesmente aqui, nessas formas verbais, classificando, tá? Esses verbos aqui, né? Quereria e fosse, tá? Então, o futuro do pretérito, olha a terminação iria, e pretérito, tá? Aqui, pretérito, olha a conjunção, tá? É o pretérito imperfeito subjuntivo, tá? A segunda questão, nós temos em destaque as formas verbais a e vem estudando. Depois nós vamos trabalhar várias questões, tá? Eu vou enviar para vocês uma lista de questões para que a gente possa corrigir e comentar de forma mais detalhada, tá bom? Então, aqui, né, na análise, há algum tempo vem estudando as piadas. Então, revela que semanticamente, qual é o sentido dessas duas formas em destaque, tá? Nessa ordem, né, respectiva, quais são as noções apresentadas. Então, esse AH, nós já sabemos que indica uma ação remota, né? E nós vimos que o gerúndio, ele dá uma ideia de movimentação, de dinamicidade, não é isso, gente? Para termos esse entendimento. Então, claro que aí vai indicar passado e vai indicar continuidade, né? Porque o gerúndio, como eu falei, dá essa ideia, né, de dinamicidade, de movimentação, de ação. Então, indicam respectivamente passado e continuidade, tá? Então, bom, por hoje é só, tá? Esse conteúdo vocês vão ler no livro volume 3, também já procurando responder, gente, os exercícios de fixação, tá? Depois eu posso, no final da explanação sobre o conteúdo, eu vou repassar para vocês o gabarito dos exercícios de fixação, porque é mais uma forma de vocês também aproveitarem as questões abordadas no livro didático, tá bom? Vocês vão receber uma lista de questões referente, essa lista de questões a esse conteúdo abordado, o verbo, tá? Procurem responder essas questões e ficarem atentos também às correções e os comentários dessas questões, tá certo, gente? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.